Shalom, Leculan, shalom a todos. Hoje é dia 30 de março do ano de 2025 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 1º de Nissan do ano 5785, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá para Benei Noach. E a nossa missão é juntos estudarmos a Parashá semanal da Torá e no final trazermos algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia. Sempre lembrando, eu vou procurar estudar a Parashá com você, contextualizando para nós, Benei Noach, que seguimos as 7 leis de Noach. Então, bora estudarmos mais uma Parashá da semana. Muito bem, essa semana nós estamos estudando a última Parashá do livro de Shemot, a última Parashá do livro de Êxodo. E a Parashá, ela tem por nome Pekudei, que significa prestar contas, que é uma referência que nós encontramos ali na Parashá, no capítulo 38, de Moshe, prestando contas referente aos materiais que foram coletados na construção do Mishkan. Essa Parashá, ela mostra que o Mishkan é finalizado e, repito, Moshe vai prestar contas de tudo aquilo que foi arrecadado para a construção do mesmo. A nossa Parashá, ela começa no livro de Êxodo, livro de Shemot, capítulo 38, Passuk, versículo 21, e vai até o capítulo 40, verso de número 38. E hoje será com base nessa Parashá que eu quero conversar com você o seguinte tema: seja prático no serviço de Deus. E eu começo perguntando: você é uma pessoa prática ou você anda enrolando, ou você anda procrastinando em relação às coisas de Hashem? Então é sobre isso que nós estaremos tratando hoje aqui. Seja prático no serviço a Deus. Muito bem, eu quero usar como texto base da nossa aula o livro de Êxodo, capítulo 40, versículos 1 e 2. Fala assim a Torá para nós. Se você está aí com a Torá em mãos, abra a Torá ou a Bíblia em Êxodo, capítulo 40, verso 1 e verso 2. Deus falou a Moshe dizendo: no primeiro dia, o primeiro do mês, erguerás o tabernáculo, a tenda da reunião. Então nós percebemos aqui nesse versículo que Hashem está falando para Moshe erguer o tabernáculo, o Mishkan. É isso que nós estamos aprendendo aqui em Shemot, capítulo 40, verso 1 e verso 2. Eu trouxe aqui um comentário desses versículos que está no Humash, na página 229. Então, o comentário, que é a explicação desse versículo, que Hashem, que o Eterno, pediu para Moshe erguer o tabernáculo. Muito bem, vamos aqui ler o comentário então. Realizarás sozinho essa instalação oficial do tabernáculo. E aí, dentro dessa fonte, nós temos uma outra fonte, Luktei Sirot, volume 11. Reservei para ti, diz o Eterno, o levantamento solene. Aí pergunta Moshe: como vou levantar sozinho as pranchas? Hashem respondeu: não te preocupes, aplica-te a tarefa e eu te ajudarei a cumpri-la. Então, o que está falando para nós aqui Luktei Sirot, volume 11, que é um comentário
dessa ação que Hashem pediu para Moshe. A Torá fala: erguerás o tabernáculo, a tenda da reunião. E aí o comentarista traz para nós aqui que Hashem pediu para Moshe realizar o levantamento sozinho. Então Moshe pergunta para Hashem: mas como eu vou conseguir levantar as pranchas sozinho? É muito peso para mim. Hashem respondeu: não te preocupes, aplica-te à tarefa e eu te ajudarei a cumpri-la. Será que esse comando do Eterno para Moshe tem relação com o nosso tema, seja prático no serviço a Deus? Sem sombra de dúvida. E o que nós estamos aprendendo aqui? Que quem se esforça, Deus ajuda. Hashem falou para Moshe: faça a sua parte, aplica-te e eu te ajudarei a cumprir. Então veja bem, há momentos que nós precisamos ser práticos. É isso que Hashem está falando para Moshe quando pede para ele levantar o tabernáculo. Fala para nós aqui o comentário judaico que Moshe falou para Hashem: mas como eu vou conseguir levantar as pranchas? É muito peso para mim. Hashem falou: aplica-te à tarefa, faça a sua parte e eu te ajudarei a cumpri-la. Então, na prática, nós aprendemos a importância de termos atitudes, a importância de termos ações, a importância de sermos práticos, porque de fato, queridos, nós precisamos ter ações para concluirmos os nossos propósitos, seja na área espiritual, na área profissional, na área da educação, na área familiar, em todos os contextos nós precisamos ser práticos. Então o que a Torá está falando para nós é que Hashem pediu para Moshe levantar o tabernáculo. Seja prático, coloque a mão na massa. Essa é a ideia que nós estamos aprendendo aqui. Qual tem sido o nosso grau de esforço dentro desse tema para fazermos dessa terra a morada de Hashem? O que você tem realizado? Quais têm sido as suas ações para transformarmos esse mundo na morada de Hashem? Porque nós sabemos, de acordo com o livro de Gênesis, com o livro de Bereshit, que um dos propósitos da criação é nós fazermos desse mundo a morada de Hashem, revelando a luz de Hashem por meio das mitzvot, por meio dos mandamentos. No nosso caso, Benei Noach, quando nós praticamos os 7 mandamentos da Torá, as 7 mitzvot, Benei Noach, nós estamos sim trazendo luz para a face dessa terra e revelando Deus para as nações. Então devemos sim ser práticos, sermos pessoas esforçadas. E você, está se esforçando? Quais têm sido os seus comportamentos? Queridos, nós aprendemos, estudando o livro de Bereshit, que Abraão, aos 70 anos de idade, fala para nós a Torá, ele foi para Padã Arã, e ele ficou dos 70 anos até os 75 anos divulgando o monoteísmo ali em Arã. Isto é, Abraão, ele foi prático. Fala para nós o Midrash que Abraão, ele fazia reuniões com os moradores de Padã Arã. Ele reunia ali os vizinhos, fazia palestra em público, divulgando a importância de se conectar com o único Deus, a importância de se conectar com o Criador e de honrá-lo com suas ações. Então nós percebemos que Abraão, aos 70 anos, tinha ações práticas. Ele não era preguiçoso. Ele sabia, ele entendeu o propósito dele na face da terra,
que é fazer dessa terra a morada do Eterno. E nós aprendemos pelo Midrash que Abraão, ele era tão prático que ele convidava os homens para irem até a sua casa. Ali ele preparava uma bela refeição e ensinavam as pessoas a abençoar a Deus, a abençoar o alimento, a reconhecer que tudo vem de Hashem. Com isso, Abraão estava divulgando o monoteísmo. Da mesma forma, a sua esposa Sara também convidava as mulheres e ensinava elas a importância de servir um único Deus. Ora, o que nós aprendemos com este casal, Abraão e Sara? O exemplo de ser prático no serviço a Deus. Então a ideia que eu quero tratar aqui hoje é esse tema: seja prático no serviço a Deus. Hashem falou para Moshe: você vai erguer o tabernáculo. Êxodo capítulo 40, verso 1 e 2. E o Midrash fala, Moshe pergunta para Deus: mas como? Eu vou conseguir levantar o tabernáculo sozinho? As pranchas são pesadas. Hashem responde para ele: aplica-te a tarefa e eu te ajudarei a cumpri-la. E a fonte dessas palavras estão em Luktei Sirot, volume 11. Então vejam que a explicação de Êxodo capítulo 40, verso 1 e 2 é que Hashem, o Eterno, está pedindo para Moshe ser prático. Faça a tua parte, aplica-te a tarefa e eu te ajudarei. Então essa é a ideia, essa é a lição para nós hoje aqui, que devemos sim fazer a nossa parte, devemos sim ser práticos no serviço a Hashem, devemos sim colocar nosso coração, nosso propósito, nunca procrastinarmos, nunca enrolarmos e sermos práticos em tudo aquilo que nós pensamos em alcançar como metas e como propósitos. E claro, falando aqui no contexto espiritual, o nosso propósito é fazer dessa terra a morada de Hashem, é servir a Hashem por meio das 7 leis Benei Noach. Então, você está sendo prático ou você anda enrolando muito na sua vida espiritual? É uma reflexão para nós nesse shiur. Agora, interessante, já que nós estamos falando de sermos práticos, não enrolarmos, pararmos de ser preguiçosos e sim, colocarmos a mão na massa, estudar Torá, fazer o serviço a Hashem por meio das preces, por meio das orações, se reunir aí com o seu grupo, Benei Noach, na sua cidade, estar ali unido, estar ali em comunhão, junto com outros que seguem a linha Benei Noach. Será que nós estamos sendo práticos em relação a isso? Então, qual é o oposto de ser prático? Por exemplo, preguiçoso, procrastinador. Tem aquelas pessoas que dizem, vamos deixar para depois, e nunca conclui a tarefa. Então veja que o oposto de ser prático são palavras negativas. Preguiçoso, procrastinador, vamos deixar para depois e nunca faz nada. Então nós estamos vivendo uma época que nós precisamos tomar ações. Estamos numa época que nós precisamos colocar um fim em tudo aquilo que nos atrapalha de servirmos ao Eterno, o único Deus. Eu, alguns anos atrás, aproximadamente 3 anos atrás, o meu contexto é que eu saí do cristianismo, eu fiquei 22 anos dentro do cristianismo, e nessa caminhada, e quero dizer aqui que não estou denegrindo pessoas, tenho muitos amigos cristãos, a ideia não é essa aqui, mas eu quero falar sobre o que está escrito, o que é a verdade na Bíblia, na Torá e nos profetas. Por muitos anos eu fiquei ali no cristianismo e ano após ano eu estudava toda a Bíblia,
li a Torá e comecei a fazer algumas pesquisas. Então, fazendo um trabalho comparativo, eu cheguei ao entendimento, por meio dos estudos, que Hashem é único, que o Eterno é um. Aprendi sobre o conceito do Mashiach, que o Mashiach não é Deus, como diz o Novo Testamento, que o Mashiach, ele é descendente do rei Davi, ele será um ser humano, ele terá um pai e terá uma mãe e nunca nascerá de uma virgem. As profecias que o Novo Testamento relatam estão descontextualizadas quando você lê o texto no Tanar. Então, mediante a essas pesquisas, eu cheguei à conclusão que se eu adorar alguém e esse alguém não for Hashem, não for o Eterno, não for o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu estou cometendo idolatria. Então, quando eu tive esse entendimento, quando eu tive esse insight, quando eu descobri essa linda verdade, pesquisando, analisando, tão logo eu tomei uma decisão. Tão logo, digo, não tão logo, mas demorou uns 6 meses, de 6 meses a 1 ano. E o que eu quero compartilhar com você sobre essa experiência? Que muitas vezes eu queria tomar uma atitude. Muitas vezes eu queria tomar uma ação. Eu dizia no passado, eu preciso contar isso para as pessoas. Eu estou vivendo uma religião que já não faz sentido para mim, respeito quem segue, mas mediante o conhecimento que eu tenho, mediante o que eu estudei, não faz mais sentido para mim. Mas, por vergonha, por medo, isso durante quase 1 ano, por me preocupar o que as pessoas iriam falar, eu não tomei nenhuma atitude. Mas chegou o momento que a convicção foi tão forte que eu fui a público e falei, a partir de hoje, eu admito, o povo judeu sempre estiveram corretos. Eles estão servindo o Deus verdadeiro. E eu reconheço, a partir de hoje, eu vou servir somente o Eterno, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E a partir desse momento, eu fui orientado a seguir as 7 leis Ben-Noach. Que quando nós guardamos as 7 leis Ben-Noach, nós que não somos judeus, estamos agradando a Deus e temos um título de um Tzadik, um justo entre as nações. Então, mediante a isso, o que eu quero compartilhar com você? Que haverá momentos na sua vida que você precisa tomar ações, que você precisa ser prático. Se é romper com a idolatria, tem que romper com a idolatria. Se é erguer o tabernáculo, como no caso de Moshe, nós temos que ser práticos, porque Hashem falou para Moshe, de acordo com Luktei Sirot, volume 11, aplica-te a tarefa e eu te ajudarei a cumpri-la. O que Hashem estava falando para Moshe? Faz a sua parte, que eu vou fazer a minha. Então veja que há uma parceria. Quando você faz aquilo que é correto, Deus, ele entra e te ajuda. Isto é, devemos ser práticos no serviço a Deus. Está escrito no livro de Mishlei, Provérbios, capítulo 6, verso 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então nós percebemos que a Bíblia, ela nos adverte a não sermos preguiçosos, a não sermos procrastinadores, a não enrolarmos, mas tomarmos posições, a termos ações. A Torá nos estimula a sermos práticos. É isso que nós estamos aprendendo aqui com esse exemplo da Parashá. Moshe, erga o tabernáculo. Foi isso que Deus falou para Moshe. Seja prático no serviço. É isso que Deus está transmitindo para nós por meio dessa Parashá. Queridos, onde mais na Torá nós aprendemos que devemos ser práticos? Tem mais algum exemplo na Torá? Tem mais exemplos que nós podemos captar
extrair este ensinamento temático que nós devemos ser práticos e não ficarmos enrolando? Sim, temos outros exemplos. Eu separei mais um aqui. O Rabino Isaac Dirri nos fala no livro A Fonte da Vida que a grandeza da força das atitudes ou ações podem ser vista também na ordem de Deus de fazer a oferenda do Pêssar no Egito. Então, olha aqui um outro exemplo prático para nós. Falar em Pêssar, nós estamos aí muito próximo do Pêssar, já estamos aí no mês de Nissan. Mas qual que é a ideia aqui? O Rabino Isaac Dirri, ele estudando Pêssar, ele percebeu, ele teve o discernimento que no Pêssar existe uma praticidade, existe um princípio, Deus pedindo para o povo ser prático e não procrastinar e não enrolar. Se a Torá fala para nós nessa paraxá que Deus falou para Moshe, ergue o tabernáculo, seja prático que eu vou te ajudar. O Rabino Isaac Dirri, ele fala para nós aqui que quando estudamos o Pêssar, a Páscoa, nós aprendemos o mesmo princípio, Deus pedindo para o povo ter ações, ter atitudes. Então é isso que eu quero trazer agora nesse segundo exemplo. Fala para nós o Midrash em Shemot Rabbah 16. Falou Deus a Moshe, enquanto os filhos de Israel estiverem servindo aos deuses do Egito, não serão redimidos. Vá e fale a eles que abandonem seus maus atos e reneguem a idolatria. É isto que está escrito: retirem e peguem para vocês. Ou seja, retirem suas mãos da idolatria e peguem para vocês o rebanho. Abatam os deuses do Egito e façam o Pêssar, pois assim Deus pulará sobre vocês. Isso se referindo à morte dos primogênitos. Ora, o que nós estamos aprendendo aqui por meio do Pêssar? Daqui também nós aprendemos que não bastava os filhos de Israel matar a idolatria no coração. Ah, tudo bem, eu não adoro, não sirvo mais os deuses egípcios. Já coloquei isso no meu coração. Daqui nós aprendemos, de acordo com o Rabino Isaac Dirri, que eles deveriam ter uma ação prática. Eles deveriam pegar o cordeiro, e o cordeiro, ele era uma idolatria egípcia. Eles deveriam pegar o cordeiro e matá-lo, mostrando assim para o egípcio: eu sirvo somente o Eterno e estou matando a idolatria do Egito chamado cordeiro. Ora, nós estamos aprendendo aqui um outro exemplo prático, que devemos ter ações para mudarmos os nossos comportamentos. Então existem momentos que não basta somente ter aquele sentimento no coração. Existem situações que nós precisamos ter praticidade, mostrando para Deus que de fato nós estamos seguindo o seu comando, a sua instrução chamada Torá. Abatam os deuses do Egito e façam o Pêssar, a Páscoa, pois assim Deus pulará sobre vocês. Olha que interessante. Diz para nós aqui o Rabino Isaac Dirri: eles tiveram o mérito de receber o grande milagre na noite de Pêssar e foram salvos da morte dos primogênitos pelo fato de Deus pular sobre as casas em mérito do abate dos deuses do Egito. O que nós estamos aprendendo aqui? Que
o povo judeu, o povo de Israel, antes de sair do Egito, eles se prepararam para a Páscoa, eles se prepararam para o Pêssar. Hashem falou: vocês vão eliminar a idolatria, vocês vão pegar o cordeiro. O cordeiro era uma idolatria egípcia. Hashem estava falando, nas palavras aqui do Rabino Birri: vocês não vão matar somente a idolatria no coração de vocês. Vocês vão fazer algo prático. Vocês vão pegar o cordeiro, que é uma idolatria egípcia, e vocês vão matá-lo, mostrando para todos que vocês servem somente o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Abatam os deuses do Egito e façam o Pêssar, pois assim Deus pulará sobre vocês. Eles tiveram o mérito de receber o grande milagre de Hashem na noite de Pêssar e foram salvos da morte dos primogênitos pelo fato de Deus pular Pêssar sobre as casas em mérito do abate dos deuses do Egito. Um dos deuses do Egito era o cordeiro. O povo judeu cria no seu coração que Hashem é um, mas Hashem está pedindo para eles: eu quero uma ação prática. Matam o Deus do Egito, matam o cordeiro. Dessa forma, vocês vão mostrar para as pessoas que vocês anularam toda a idolatria e que de fato vocês me servem. Eu sou Hashem, o único Deus. Então, veja bem, por meio desse exemplo, nós aprendemos a importância das ações, a importância das atitudes. Mesmo os mais altos níveis de emuná, fé, é necessário termos ações, é necessário termos atitudes. Um grande exemplo que o rabino Isaac Dihri está trazendo aqui para nós é que podemos aprender com Pêssar, onde eles eliminaram a idolatria na prática. E você? O que você precisa eliminar da sua vida para se aproximar de Deus? E tem pessoas aí que ainda entendem que o cordeiro falsificado que veio alguns anos, 1000 anos na frente, é um Deus. Cuidado, hein? A grande lição para nós aqui é: devemos ser práticos. Devemos fazer cortes. Devemos eliminar tudo aquilo que nos atrapalha e termos ações. Por isso, seja prático no serviço a Deus. Está escrito no primeiro livro do profeta Yehoshua, capítulo 1. Hashem falou para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra. Isto é, Hashem estava pedindo para o profeta Yehoshua: seja prático. Então essa é a ideia que nós aprendemos aqui nessa paraxá. Resumindo, Hashem pediu para Moshe: erga o tabernáculo. Moshe falou: Hashem, eu não consigo erguer o tabernáculo. Hashem disse para ele: esforça-te, faz a tua parte que eu vou te ajudar. Quem se esforça tem a ajuda de Deus. Quem se esforça tem a ajuda dos céus. Um outro exemplo: os judeus, quando saíram do Egito, eles acreditaram que Hashem é um, mas mesmo assim, para eles terem mérito, Hashem pediu algo prático: mate o cordeiro. Elimine o cordeiro no meio de vocês, porque o cordeiro é uma idolatria egípcia, e vocês matando o cordeiro, vocês estarão mostrando para o Egito: nós servimos somente o Eterno. Veja bem, algo prático. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso? Então nós devemos ser práticos, como eu compartilhei a minha experiência.
Eu fiquei 22 anos na idolatria. Mas Hashem, que é um Deus misericordioso, me deu entendimento nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, me deu entendimento na Torá, nos livros das Escrituras hebraicas. Hoje, Baruch Hashem, servimos só o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A ideia que eu quero transmitir é essa: seja prático no serviço a Deus. Corte tudo aquilo que não presta da sua vida e sirvam ao único Deus. Estamos vendo nos nossos dias as profecias se cumprindo. Está escrito em Zacarias, capítulo 8, verso 23. Naqueles dias, diz o Senhor, 10 homens de nações diferentes, de países diferentes, procurarão os judeus e pegarão nas suas vestes, dizendo: iremos convosco, porque Deus está convosco. Sofonias capítulo 3, verso 9. Todos naquele dia servirão a Deus com o mesmo entendimento, no mesmo consenso. Está escrito em Isaías capítulo 2. Naqueles dias e nos últimos dias, as nações irão para Sião, porque de Sião sairá o ensinamento do Senhor, de Sião sairá a Torá, a instrução de Deus. Então veja que o mundo está sendo preparado para que todos tenham um entendimento que existe um único Deus. Vai direto a esse único Deus. Converse direto com Deus, sem nenhum intermediário. Peça perdão para Ele. Você tem um meio de servir ao único Deus em conexão com o povo judeu. Você pode guardar as 7 leis Bene Noach. Sim, 7 leis que têm origem na Torá. 6 leis foram dadas para Adão e a 7ª acrescentada para Noé em Gênesis 9:4. E quais são essas 7 leis que eu posso guardar e assim estarei agradando ao único Deus da Bíblia, ao único Deus da Torá? Não pratique idolatria, não blasfeme contra o nome de Deus, não assassine, não roube, não pratique relações proibidas, tenha atos de bondade, atos de justiça e não maltrate os animais. Fazendo essas coisas com a intenção e com o entendimento que são princípios, são mandamentos de Deus para nós, você estará agradando a Deus. Parashá Pekudei, seja prático no serviço ao Criador. Baruch Hashem, Shavuot Tov, uma boa semana a todos.